No uso das séries em sala de aula é muito interessante tu pensar o seguinte. Primeiro, os alunos e as alunas, eles estão inseridos nós todos estamos inseridos no momento do streaming. A facilidade que tu tem entre Netflix, Amazon Prime, Google Plus e qualquer derivado de TV por assinatura ou até pela TV aberta, é muito mais fácil alguém estar assistindo uma série do que no cinema. Então, se tu for ver, alguns filmes estão estreando em plataformas como a Netflix, porque é muito mais acessível tu ter esse tipo de coisa. Então, os alunos, eles assistem séries. Às vezes no trem, no ônibus, na van, na Topic. Agora tu pensa, beleza, tu tem as séries como os alunos imersos nessa parte. Mas e o potencial educacional delas? Porque a gente precisa pensar algumas coisas primeiro. A gente precisa pensar na faixa etária das séries, na duração das mesmas e na forma que elas vão ser apresentadas. Porque a série, diferente do filme, eu não sei muito bem o porquê ainda, mas ela tem uma capacidade de imersão muito grande. Mas um episódio não. Porque tu precisa de um tempo para se identificar com os personagens e aqueles personagens serem seus. Que imagina, dependendo da série que tu maratona ou tu vê semanalmente, tu tem aquilo quase como uma prática, uma rotina tua. Um exemplo que é interessante tu ver, que é o Big Bang Theory, ele é muito bom, porque eu comecei assistindo bem na primeira temporada e vim maratonando. Só que ela zoa o nerd sendo nerd. Mas ela deprecia a mulher. E ela acaba fidelizando e cristalizando que o nerd é aquele cara tímido, retraído, que não consegue chegar no par romântico, seja ele homem ou mulher. Mas isso é um machismo estrutural. Isso é uma forma da dominação masculina, que ele precisa ter esse comportamento. É interessante tu imaginar isso. Porque a série, ela vai ser usada em sala de aula, muitas vezes, de uma forma como passatempo. Só que, se tu pega um episódio e tu tira, ele sai do contexto da narração. Isso é muito complicado. Um exemplo que tu pode usar, e foi usado, é o exemplo do Merli. E aquele exemplo, para mim, ele é menos para o aluno e mais para o professor. Eu usaria ele mais numa orientação. No momento que os professores estão tentando refinar. Porque pensa o seguinte, a postura que o Merli tem em sala de aula é uma postura incrível. Porque é um cara que não faz planejamento, que faz tudo na hora, que ele tem uma oratória maravilhosa. Mas será que tudo isso, ele é meio caótico na forma de dar aula? Mas esse caótico de uma forma contínua, não parece que a única regra é não ter regra? E as relações de poder em sala de aula, as relações de poder em sociedade, será que elas precisam ser todas quebradas? É interessante quando ele faz isso na escola, porque ele está instigando a ruptura daquela visão da educação bancária, que tu deposita no aluno conhecimento e ele tira o extrato na prova. Tá, isso é bacana. Mas ao trabalhar o Merli em sala, tu vê algo diferente. Tu vê que ele, como mestre do discurso, ele não tem uma boa concepção que os alunos estão endeusando ele. E isso a gente tem em sala de aula. Nossos alunos me amam. Tá, mas eles estão aprendendo? Não é um concurso de popularidade a sala de aula. Embora seja uma batalha de ego natural. Mas quando tu está ensinando, tu como professor ou professora, tu está mais pelo show ou por dar conteúdo, que é aquela conteudista, ou tu despertar novos conhecimentos. Eu acho que a série Merli trabalha muito isso. Uma série interessante também do Game of Thrones, como é mostrado, mas é fantasia. Tá, é fantasia, mas tu tem uma estrutura ali interessante que tu dá para usar em sala de aula. Tu tem Roma, tu tem uma série que eu acho bacana que dá para trabalhar o Walking Dead, para tu trabalhar a condição humana. Olha que maravilha, tu tem uma série de 10 anos, se não me engano, para mais, são 10 temporadas, e que o importante não são os zumbis, mas o quanto da sociedade ainda existe, o quanto de preconceito, de machismo, de xenofobia, de relação de poder, de estrutura patriarcal, tu ainda tem dentro da sociedade apocalíptica. O zumbi está ali, mas na verdade a sociedade ainda continua.
O extrato social ainda continua existindo. E é importante mostrar isso. Uma série que eu gosto bastante é do Breaking Bad, que ela dá uma exagerada absurda na concepção de efeitos químicos e físicos. Porém, até no primeiro episódio que é colocado no texto, ele faz algumas, como eu posso dizer, algumas experiências, e essas experiências acabam sendo fascinantes. Mas tá, e o que aconteceu na experiência? Tu não explicou. Tu fascinou teu aluno, tu teve atenção e retenção, mas a explicação do efeito químico tu não teve. Quantas vezes a gente isso em sala de aula não usa? Então a série, por ser mais curta do que um filme e próximo de uma animação de um episódio, ela pode ser usada em sala de aula para despertar, seja pelo erro ou pela fantasia, algum ponto. Porque daqui a pouco o aluno ele vai assistir aquela série com outros olhos. E eu acho interessante isso. No momento que tu passa uma série, ou qualquer elemento da cultura pop, o interessante é que o aluno ou a aluna, ao sair da sala de aula, no seu ambiente de lazer, ele olhe para aquilo com um olhar mais científico. E quando ele faz isso, ele dá um desbloqueio, quase como um desbloqueio de videogame, ele consegue ter um olhar mais crítico social. E isso vai ajudar ele na hora das provas, do Enem, porque ele vai ver uma charge, ele entende a charge, ele vai ouvir uma música, ele consegue estar inserido. As séries, nesse foi mais difícil fazer, porque não tem tantos estudos sobre o uso de séries. Aí a gente pode pensar duas coisas. Séries são um elemento da cultura pop com potencial pedagógico? São. Se uma pessoa usou, já não é potencial, é uma realidade. Mas será que os professores eles não têm esse arcabouço teórico? Ou eles assistem séries como lazer, assim como seus alunos? Então daqui a pouco o problema não é só os alunos, ou a responsabilidade, seria melhor colocar, não resida nos alunos que eles não entendem como as séries são importantes, mas às vezes até os próprios professores e professoras, na hora de ver a série como entretenimento em um meio relaxante. Eu assisto séries e eu fico, nossa, seria maravilhoso usar isso em sala de aula, mas eu não sei como. Aí entra o seguinte, na hora de fazer o planejamento individual, não seria interessante tu sugerir como profissional para outros membros do corpo docente da escola, até da universidade, vamos trabalhar, por exemplo, violência. Então eu vou trabalhar violência, eu vou usar tal série que é bem violenta, eu vou usar essa série, essa imagem, os alunos vão ficar chocados e eu vou trabalhar religião, história, geografia, sociologia. Posso trabalhar na parte do DCEM, ou Big Bang, a parte das ciências. Imagina tu fazer aquilo no laboratório. Será que eu consigo fazer a mesma coisa? Eles fazem do super líquido, eles pegam uma caixa de som e um líquido que ele fica sólido com o contato do som. O cara faz isso em sala de aula. Tu pode trabalhar esse tipo de coisa, tu pode trabalhar arte, na feira de ciências tu pode usar isso. Eu acho que nesses pontos a série é interessante. E de todos os materiais tu vai ver que a série ela é o que mais tem potencial como realidade e é menos usada. Seria isso.